noite. Hoje é dia 16 de setembro de 2018. É um domingo. Eu estou gravando esse vídeo. Eu quero falar com o povo evangélico, o povo de Deus, né, a respeito da política. Eu sou o Carlos Pinheiro, sou presbítero, sou arquiteto, né? Eu quero fazer uma breve reflexão do que vem acontecendo, né, na política, inclusive por alguns que se dizem evangélicos. Eu quero primeiramente citar três de uma vez, né? Silas Malafaia, Marcos Feliciano e Magno Malta, né? Esses três cidadãos, bem conhecidos no meio evangélico, eles procuram endemonizar a esquerda. Eles usam a palavra esquerdopata, ou seja, quem é de esquerda para eles é psicopata. Então, isso é uma vergonha, né, meus irmãos? E eles estão fazendo um desserviço ao evangelho, porque as pessoas que têm a ideologia de esquerda, elas podem, né, de uma certa forma, criar uma antipatia pelo evangelho, pelos evangélicos, deixar de ir para a igreja, deixar de ouvir um pastor, né? Porque vocês pegam esses cidadãos que se acham dono da noiva do cordeiro, que se acham dono da cabeça dos evangélicos, que se acham os formadores de opinião no meio evangélico, né? Eles veem esse tipo de liderança falar dessa forma, chamar esquerdopata, né? Então está afastando muitas pessoas de ir para a igreja, né, que tem uma opção de esquerda. Eu sugiro a esses cidadãos, se quiser marcar numa rádio, num canal de televisão, um por um, o seu Silas Malafaia, o seu Marco Feliciano, que aliás o Marco Feliciano é analfabeto político para mim. Ele é um bom pregador, todos eles são bom pregador, mas como político são analfabeto político, né? Então quem é que está por trás desses três cidadãos, você entendeu? Que fica falando mal da esquerda, né? Então quero dizer para vocês que normalmente a direita, eles sempre são a favor do patrão, sempre são a favor do capitalista que acumula dinheiro, né? Então a direita ela é a favor dos grandes capitalistas, os grandes banqueiros, né? Aqueles que sempre levam vantagem perante o poder público, né? E também são contra tudo que beneficia o trabalhador. Essa é a direita. Né, para resumir, a esquerda sempre esteve do lado do trabalhador, sempre fez projetos para beneficiar a classe mais humilde da sociedade. Então me estranha muito esses três cidadãos falar mal da esquerda, né? Então alguma coisa está errada. O que está por trás desses três cidadãos, né? Essa é uma questão. Outra coisa que eu quero falar rápido, né? A questão da vergonha que tem sido a bancada evangélica no Congresso Nacional. Essa bancada evangélica, a maioria votou pelo impeachment da Dilma Rousseff, e foi uma vergonha para nós evangélicos e para a nação brasileira, quando eles se dirigiram ao microfone e falaram em nome de Deus, né? Muitos deles se declararam em nome de Deus, declarando voto para caçar a presidente Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff não tem nada contra, não se provou nada contra a Dilma, muito pelo contrário, deram uma rasteira na presidente, que foi legalmente eleita com 54 milhões de votos, para entrar hoje aquele golpista chamado Temer, Michel Temer, né? Então o que aconteceu com o Brasil depois que o Temer entrou lá, né? Então vejamos, antes muitos filhos de pedreiros viraram doutor, viraram médicos, né? Todo projeto beneficiando o povo. Agora o que acontece, né? Um desemprego, né? Muitas casas aí vendendo e alugando. Então é isso que a bancada evangélica fez, né? Eles votam em projetos que prejudicam o povo, né? E eu quero dizer para vocês, muito cuidado, quem é que o teu pastor leva para o púlpito da tua igreja, porque tem pastores que transformam o púlpito da igreja num palanque eleitoral, né? E muitos desses deputados que se dizem evangélicos ou buscam o voto dos evangélicos, eles já tiveram lá em vários mandatos e eles nunca mostram qual é o projeto que eles têm, né, para a sociedade, ou muito menos o que eles fizeram no tempo do mandato deles. Então não é assim, simplesmente o pastor leva lá para cima do púlpito e os evangélicos são obrigados a votar. Não, tem que analisar o voto, né? Isso eu quero dizer para vocês, porque é muito importante o voto. Nós estamos vendo aí que a política é muito importante. Aliás, né, enquanto nós, da população, da classe mais humilde, não discutir a política, os banqueiros vão discutir, os fazendeiros vão discutir, os grandes empresários vão discutir. Então nós temos que votar, vote, não vá lá anular o teu voto, não vote em branco, analise um candidato que mereça o teu voto, que te representa, de preferência uma pessoa que você conhece, que você possa cobrar e acompanhar o mandato dele. E honestamente sou obrigado a dizer, não precisa ser evangélico, basta ser uma pessoa honesta de caráter, porque tem muitas pessoas lá, eu vou citar nomes aqui, entendeu, que votaram inclusive contra o trabalhador na questão da reforma trabalhista e na terceirização. Então eu quero dizer que há muito tempo eu gostaria de gravar um vídeo para falar essa verdade,
tá? Então agora eu quero citar alguns deputados de São Paulo e os partidos e até algumas igrejas que eu identifiquei que votaram contra o trabalhador, a questão da reforma trabalhista, que tirou muitos direitos dos trabalhadores, e a própria terceirização, né? Muitos votaram, né, a respeito desses dois projetos. Eu vou citar alguns deputados agora. Antônio Bulhões, ele é do PRB, da Igreja Universal, né? Esse é um deputado que votou contra o trabalhador. Bruna Furlan, PSDB, né? Ela também se diz evangélica, né? Vai nas igrejas aí pedir voto, né? Ela também votou contra o trabalhador. Celso Russomano, não sei se é evangélico, mas ele é do partido que normalmente é do pessoal da Igreja Universal, que é o PRB. Eduardo Bolsonaro, um cara estranho, porque até então é do Rio de Janeiro, se elegeu deputado federal pelo partido PSC, Partido Social Cristão, também votou contra o trabalhador. Gilberto Nascimento, um dos camaradas que mais ganha voto de evangélico por aí, e chega lá no Congresso Nacional, vota contra o trabalhador. Jorge Tadeu Mudalém, é do DEM, cidadão. Ele tem sempre o apoio do pastor R.R. Soares, da Internacional da Graça. Eu acredito que o pastor nem conhece que esse camarada, o que ele faz lá dentro do Congresso Nacional, se ele inclusive vota contra o trabalhador, como votou agora, esse Jorge Tadeu Mudalém. Marcela Aguiar, também do DEM, ele era da Igreja Renascer, também votou contra o trabalhador. Missionário José Olímpio, do DEM, tem apoio, né, da Igreja Mundial Poder de Deus, o missionário apóstolo Valdemiro Santiago, que aliás é um grande homem que tem prestado um grande serviço evangélico, mas muitas das vezes ele coloca apoio em determinadas pessoas. Você da Igreja Mundial Poder de Deus às vezes vota num cidadão desse, né, que tem envergonhado o evangelho lá dentro do Congresso Nacional. E por último aqui, até por ordem alfabética, não porque eu quis deixar dessa forma, o seu Marcos Feliciano, do Partido Social Cristão, ele se elegeu pelo Partido Social Cristão, agora me parece que está saindo candidato a deputado por outro partido. Aliás, o Marcos Feliciano, escutei muitas pregações dele, fui em muitos eventos que ele pregou, como pastor, excelente pregador da palavra. Aliás, a unção da mensagem dele tem caído muito, né? E ele é um analfabeto político, na minha opinião. De política ele não entende nada, Marcos Feliciano, né? Fala muita besteira, muita abobrinha, e fica aí também como o seu Silas Malafaia e o seu Magno Malta, que é o senador, né? Magno Malta fez um excelente trabalho até onde eu sei na recuperação de viciados em droga, né? Um determinado época da vida dele, né? Mas atualmente esses três cidadãos, Silas Malafaia, Marcos Feliciano e Magno Malta, eles têm envergonhado assim a classe política de modo geral, chamando as pessoas de esquerdopatas. Eu sou evangélico, sou presbítero, sou pregador da palavra, louvo na casa do Senhor, e eu também, por ideologia, eu voto na esquerda, porque são os partidos que normalmente estão ao lado do trabalhador, né? Então, eu não admito que seja chamado de esquerdopata, porque ele quer me chamar então de psicopata, né? Então eu nem vou dizer o que eu posso pensar dele também, se ele pode dizer isso da gente, tá? Então eu já falei a respeito, fui claro. Nessa eleição eu vou apoiar, né, o Sérgio Ribeiro, que foi prefeito de Carapicuíba, né? Tá saindo candidato a deputado estadual. Vou votar no Haddad 13, vou votar no Marinho para governador, vou votar no Suplicy para senador. Então, vamos analisar quem realmente tem feito um trabalho pela população, tá? Então não se deixa ser enganado, tá? Você, meu irmão evangélico, e compartilhe esse vídeo que é para esclarecer, para que você não seja usado, tá? Então, boa noite, a paz do Senhor, e ore por mim.